Quando analisamos os evangelhos e percebemos os ensinamentos de Jesus, encontramos um tesouro muito valioso. Encontramos revelações profundas, revelações que trazem um significado existencial à nossa vida. Diante disso, eu paro para refletir acerca da oração do Pai Nosso. O que de fato essa simples oração carrega? Qual é a profundidade que essa oração pode nos levar? Eu sou o André, sou casado, pai, pastor, professor e quero neste canal refletir com clareza sobre a fé em um mundo cada vez mais confuso. Antes de você curtir, compartilhar e comentar, fique até o final e veja se abençoa a sua vida. Oramos o Pai Nosso. O que de fato oramos? O que de fato estamos falando? Quando eu oro Pai Nosso, que estás nos céus, eu estou declarando que há um Pai que está acima de tudo, está acima de todos. E de fato Deus sempre foi um Pai, desejoso em se relacionar com o ser humano, em se relacionar com a sua criação. Em Gênesis, quando vemos a criação do mundo, cada elemento da natureza é feito pela palavra de Deus. Faça-se. Mas quando chega no ser humano, Deus fala, façamos. E a Bíblia diz que Deus utiliza o pó da terra, molda esse pó, então sopra o fôlego de vida no ser humano. E esse fôlego então nos preenche, nos completa, nos torna a imagem e semelhança, preenche toda a lacuna existencial das nossas vidas. Esse Pai que está no céu, isso me mostra que você não é um erro, você não é uma fatalidade, você não é um descuido, você foi criado pelo nosso Senhor. Então o homem acaba pecando, o homem acaba errando e o homem então cai, o homem sai dessa relação e vemos então Jesus vindo para trazer a redenção ao ser humano. Então neste ato de criação, queda, redenção, vem Jesus para nos ligar novamente a Deus. João 1,12 diz que todos aqueles que creem no nome de Jesus recebem o direito de serem chamados filhos de Deus. A nossa filiação em Deus está em Jesus. Quando aceitamos Jesus como o único e suficiente Salvador, as lacunas existenciais da nossa vida são de novo preenchidas. Mas ao pensar neste Pai que está no céu, o que me vem na cabeça são duas linhas: a herança e o compromisso. A herança, todos que são filhos merecem. A herança também pode ser discutida. O que é a herança? Mas o que eu quero aqui comentar é acerca do compromisso. Hoje, tanto como filho e como pai, eu percebo o quão importante, acima da herança, é termos o compromisso com o Pai. É sermos compromissados com aquele que nos ama. Então, quando nós oramos, Pai Nosso que estás nos céus, eu estou dizendo, meu Pai, o quão filho eu tenho sido para o Senhor. O quanto de fato eu tenho obedecido e confiado no Senhor. Se o Senhor é Pai e Ele sempre será Pai, será que eu tenho sido um bom filho? Depois vem, santificado seja o teu nome. Veja, quando nós olhamos no Antigo Testamento, em Êxodo, em Levítico, em Isaías, nós vamos ver que Deus é um Deus santo. Em Levítico, ele diz ao povo de Israel, sede santos porque eu sou santo. Em Isaías diz que ele, na morte do rei Uzias, olha para o céu e vê Deus no seu trono e os anjos dizendo santo, santo, santo é o Senhor. Na cultura hebraica, quando uma palavra é repetida 3 vezes ou mais de uma vez, ela tem uma importância muito grande, muito significativa, e a única palavra que é repetida 3 vezes nas Sagradas Escrituras é santo, santo, santo é o Senhor. Diante disso, a minha pergunta é: como eu torno santo aquilo que já é santo?
Então eu paro para pensar a respeito da santificação. Em Filipenses 1,6, Paulo diz: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. David Powlison, um grande pastor e teólogo, diz que a santificação é um processo de crescimento operando em um viés de sermos mais parecidos com Cristo. Na época de Paulo, a religião ela consistia como uma atividade divinamente conectada a todas as esferas da vida. A sua vida pessoal, a sua vida comunitária, a sua vida política, ela devia estar conectada com a religião. Joel Beck, um pastor e um teólogo norte-americano, ele diz que os puritanos tinham a doutrina da santificação como algo extremamente importante, ou seja, era uma obediência universal enfatizada em cada área da vida que deveria glorificar ao Senhor. Então eu me lembro do que Paulo fala em 1 Coríntios 10:31: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Colossenses 3:23 diz que nós devemos fazer como para o Senhor e não para homens. Então quando nós oramos, santificado seja o vosso nome, eu estou orando dizendo: Pai, que na minha vida todas as áreas possam glorificar o seu nome, que tudo aquilo que eu tenho possa tornar o Senhor santo, que as minhas finanças, as minhas relações, as minhas amizades, a minha família, a minha saúde, eu não tome os nomes do Senhor em vão, dizendo que eu acredito no Senhor, mas eu tenho uma vida que não mostra isso. Santificado seja o seu nome, é isso, é levantar um único altar no seu coração de adoração ao Senhor. Venha o teu reino. Quando nós oramos venha o teu reino, nós precisamos entender que há um reino do Senhor, que tem um Senhor, que tem os seus preceitos, os seus princípios, os seus valores, a sua cultura. E quando nós oramos isso dizendo venha o teu reino, nós estamos dizendo, até como Russell Shedd diz, Senhor, venha o seu domínio, sua regência, sua orientação sobre a nossa vida. Nós estamos clamando dizendo: Senhor, venha com a tua regência, o teu governo sobre nós, a sua santidade sobre nós. Então transforme o que nós somos. Mas também nós pedimos o reino de Deus na terra, que é um reino de poder, que é um reino de glória, que é um reino de avivamento, como vimos já na história, seja Gales, um exemplo, Azusa, Coreia do Sul. Mas o mais interessante é que todos esses movimentos da vinda do reino na terra, com seus princípios, seus valores, o seu poder e a sua glória, precisou de homens e mulheres posicionadas. Homens e mulheres que santificam o nome do Senhor e entendem Deus como Pai, têm um compromisso com Ele. Então quando nós oramos venha o teu reino, nós estamos dizendo: Senhor, eu também quero fazer parte da sua história. Venha com o seu poder, venha com a sua glória, mas também que eu possa ser este homem que honra o Senhor na moralidade e no preceito que o Senhor deseja, que o Senhor quer. Quando eu oro, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, eu preciso entender que Deus é um Deus de vontades. Deus tem vontades, Deus tem desejos. Assim como você tem desejos, Deus também tem. E enquanto filhos que desejam santificar ao Senhor e desejam que o reino dele venha, a pergunta que nós precisamos fazer todo dia é: Senhor, qual é a sua vontade? Existe uma vontade geral do Senhor, mas eu acredito também que há uma vontade específica de Deus para a sua vida, assim como houve para Paulo. A Bíblia diz que Paulo está indo em direção à Ásia pregar o Evangelho, então ele é impedido 3 vezes de entrar, então acaba tendo um sonho com um homem pedindo para que ele passasse a Macedônia, e ele entende que era o Espírito Santo que não estava permitido ele entrar, e com esse sonho ele vai para a Macedônia. Veja que existem desejos do Senhor que só você pode fazer. Quem sabe hoje Deus tem um desejo especial para você que precisa ser cumprido hoje. Visitar alguém, orar por alguém, abençoar uma pessoa. Existem vontades específicas do Senhor. Mas quando a vontade vem, eu preciso ser obediente. Assim como Jesus foi em Lucas 22:42. Ele diz: Pai, se possível, passe de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, sim a sua. Além de obediência, é a permanência. Nós entendemos qual é a vontade de Deus.
Nós obedecemos à vontade de Deus e às vezes pode doer, mas nós permanecemos na vontade de Deus. Quando oramos, seja feita a sua vontade, devemos orar a Deus, também pedindo coragem para vivê-la. Lutero disse uma frase: não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas conheço bem quem me guia. Essa linha de raciocínio ela não é exclusiva minha, muitas pessoas já falaram sobre a oração do Pai Nosso ao longo do tempo, e o que eu trago aqui hoje é parte de um livro que eu escrevi. Eu vou deixar um link aqui embaixo, se você deseja comprar este livro, fique à vontade, que Deus possa abençoá-lo. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Essa parte deixamos para o próximo vídeo, então se abençoa a sua vida, curte, comente, compartilhe, ative o sininho para no próximo vídeo nós continuarmos a profundidade dessa oração. Deus abençoe sua vida.